Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a venda dos ingressos para o jogo contra o Fluminense. Thiago Mendes está fora da partida. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo às 6 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar? No Newton Santos estaremos lá, Vasco e Fluminense. É o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Jogo que o Vasco vai jogar desfalcado, em relação aos últimos jogos. Felipe Coutinho não se conta mais, ainda vai assinar a rescisão de contrato. Olha, passou um dia a gente me perguntando se procedia a informação do Jorge Nicolau. Eu sempre falo muito cuidado que vocês consomem, que teria tido uma discussão entre o Felipe Coutinho e o Fernando Diniz após a substituição do jogador no intervalo, que o Fernando Diniz teria chamado o Coutinho de mimado. Bom, muita gente só leu naquela nota do Coutinho, não tenho essa informação do Jorge Nicolau, mas naquela nota que que o Coutinho emitiu ontem, muita gente só falou das vaias da arquibancada, mas não dá para entender que se trata também de uma coisa que não é da torcida, é coisa de bastidor. Bom, a personalidade do Felipe Coutinho, ele é muito discreto, não quis entrar em maiores detalhes naquela nota. Não descarto certo, até porque não é o único jogador que está insatisfeito. E a diretoria é capaz de querer perder até um time inteiro para manter o Fernando Diniz. Os números deles são ruins, tem mais derrota do que vitória, acho que tem até mais empate do que vitória, mas a diretoria se mantém aí, o treinador vai morrer abraçada com o treinador, inclusive uns que fazem um papel de assessoria de imprensa. O Pedrinho tem essa facilidade que os outros antecessores deles não tiveram. Tem uma assessoria do clube e fora dele que protege ele e defende ele qualquer coisa que ele faça. E, inclusive, uns estão culpando os jogadores. Acha mesmo botar mirar o alvo com o elenco inteiro, dizer que é os jogadores, não o treinador, vai fazer os atletas correrem pelo treinador. Você me jura isso? Bom, quem sou eu para discordar? Porque, segundo a pessoa, se você discordar, você não entende de futebol. Bom, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. No lugar do Coutinho deve entrar o Rogers, mas será outro desfalque do Thiago Mendes, que o exame detectou lesão no joelho direito. Com isso não vai se recuperar, dá tempo de participar dessa primeira partida com o departamento médico, vai trabalhar que ele se recupere a tempo, ou de enfrentar o Santos no dia 26, ou no segundo jogo, no dia 1º de março, no Maracanã. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que é um desfalque que vai ser sentido. O Thiago Mendes tem crescido muito nos últimos jogos, virou uma peça fundamental. E a tendência é que o Hugo Moura seja o substituto do Thiago Mendes, com o Tietchan correndo por fora. Vamos aguardar as cenas dos próximos tempos.
começou a vender os ingressos para o jogo contra o Fluminense, como é mano de campo, apesar do jogo ser no Newton Santos, é o mano de campo do Vasco. Então, os sócios, cada categoria tem um valor, vou deixar na descrição os valores dos ingressos para essa partida e também para o público geral e também para o torcedor do Fluminense, né, que queira assistir a partida lá no Newton Santos. Eu acho que esses jogos, e principalmente o campeonato carioca, deveria ser valores populares, 10, 20 reais, mas não é isso. Né? Aliás, quem for sócio do Vasco, dependendo da categoria, consegue ingresso a 20 reais mais. Eu me refiro ao público geral. Mas espero que esteja lotado lá o Newton Santos, já que, apesar de ser uma primeira partida, é um jogo de alta rivalidade, né? Vasco Fluminense no Newton Santos, eu já, como jornalista, não esqueço dessa partida de 2011, é o único ano que eu vi de glória do Gigante da Colina, como jornalista. Além da Copa do Brasil, o Vasco estava brigando até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para o título, pau a pau com o Corinthians. E o Corinthians, que era líder, o Vasco vice-líder, para ser campeão com uma rodada de antecedência, o Corinthians precisava que o Vasco não vencesse o Fluminense. E eles fizeram até 1-0 com o gol do Deco. O Vasco virou a partida. O Alexandre, o Diego Souza fez o gol do empate. E o Bernardo fez o gol da virada já nos acréscimos. Do cruzamento do Alessandro, o Bernardo cabeceou, o goleiro espalmou no pé do Bernardo, que empurrou para a rede de novo. O Bernardo chorou, inclusive, na comemoração do gol, que adiou a decisão do título para a última rodada, né, que o Vasco enfrentaria o Flamengo, que foi roubado contra o Flamengo. Teve pênalti a favor do Vasco, que o árbitro não deu. Mas assim, então, desse jogo de Vasco Fluminense no Newton Santos, esse foi esse jogo que me marcou muito. Tem outros jogos também, eu acho que a Fluminense deve ter algum jogo lá, marcante para eles, mas para o Vasco, pelo menos para mim, é esse jogo lá no Newton. E pelo menos com o Newton Santos sendo um palco da partida. Eu acho que o Newton Santos nem era chamado ainda de Newton Santos. Não lembro qual era o primeiro nome do estádio, mas popularmente todo mundo chama de Engenhão. E depois que eles ganharam, o Botafogo botou o nome do estádio, o nome do seu maior lateral esquerdo da história. Na verdade, o Newton Santos é considerado o maior lateral esquerdo da história do futebol. Vai ter, no futuro, se eu tiver um sobrinho, um filho, sei lá, ou filhos de amigos comuns, o filho do Marcos Teles, abração à família do Marcão, o irmão do Beto, do Jogada 10, um irmão que a vida me deu, a gente estudou junto, desde do Pedro Guimarães, da Hilário de Gouveia, e até hoje a amizade, e ele tem um filho que é botafoguense. E o Marcos é flamenguista, o filho foi ser botafoguense. E eu acho que quando o filho dele for maiorzinho, vai ter essa discussão com o pai vai falar que o Newton Santos, por ter vivido mais isso, futebol, pesquisado mais sobre o futebol, o maior lateral esquerdo da história do futebol, e o filho dele muito provavelmente vai falar de Roberto Carlos, vai falar... Eu espero que até tenha outros
para que o menino debata com o pai, né? Porque de lateral o futebol brasileiro está em falta. Eu ainda peguei o Roberto Carlos, peguei o Leonardo, né? Se bem que o Leonardo não era um eximino cruzador, o Roberto Carlos também não era tão cruzador, mas era um baita de batedor de falta. E o Felipe, né? Peguei essa era, mas essa geração está em falta tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, mas só usando aqui a história dos laterais, porque o palco do jogo contra o Fluminense é realmente um lateral que ficou marcado na história do futebol mundial, né? Ele é considerado herói, inclusive boa parte da imprensa brasileira, do Brasil e Espanha na Copa de 62, que ele cometeu pênalti, seria pênalti contra o Brasil, mas ele deu um passinho para trás, para frente, desculpe, e o árbitro caiu na conversa dele, em vez de marcar pênalti, marcou falta. E acabou não saindo nada, não saiu gol, acabou sendo herói, que se o acho que estava 0-0 no jogo, se a Espanha converte 1-0, poderia ter mudado a trajetória do jogo e o Brasil ter sido eliminado. Então, foi na campanha do bicampeonato de 62. Então, assim, desses jogos marcantes, fica esse registro, né, na vitória sobre o Fluminense com o gol do Bernardo. Vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos temos. Bom, um time titular ainda uma incógnita, como eu falei, provavelmente o Rojas no lugar do agora ex-jogador do Vasco, Felipe Coutinho, e a tendência que o Hugo Moura seja o substituto do Thiago Mendes, com o Tite correndo por fora. Ainda não se sabe também no ataque se o Brenner continua como atacante ou se o Spinelli ganhar a oportunidade. Spinelli que fez gol, Salvador, o Vasco estava sendo eliminado pelo Volta Redonda. O Spinelli fez o gol do empate que levou para os pênaltis. Então, é isso, galera. Até mais com o Vasco. Amigos assim como o Marcos, né, que para mim é como se fosse uma família mais, não uma família de sangue, uma família de alma, que mandei um beijão para ele, para a esposa dele, a Lu, né, os meninos. E apesar de a gente torcer de times opostos. Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco, né? Já que tá chegando a hora, domingo, lá no Newton Santos, Vasco e Fluminense. Até mais.